Ok, então, só para ficar registrado, é esse o repositório que a gente está trabalhando, tá certo? Nós vamos fazer uma atividade muito parecida com aquela que nós fizemos no primeiro dia de aula. O primeiro foi o segundo, não foi? Que foi a queimada. Pronto, só que a gente vai fazer a queimada utilizando esse motorzinho, essa libzinha gráfica aqui do SFML. Então, no projeto que vocês baixam, ele tem já... O projeto ele vem em 3 arquivos, certo? O edbase.h, que contém a paradinha que faz o Paranauê gráfico. O edmath, que são as definições das estruturas, como por exemplo, o que é a matriz, o que é o matchchar. E aqui o main.cpp, que é o código que vocês estão vendo aqui. Então, só dar uma passeada, começando aqui pelo main.cpp. Senta com alguém para não ter que refazer. Fica aqui com a tripa, para não ter que montar o ambiente todinho de novo. Não, com esses 3 aqui de trás, ó. Com esses 2 aqui de trás. Ok? Então, a gente utiliza um esquema de cores. Depois vocês brincam de ficar desenhando, tá? Presta atenção aqui. A gente usa um esquema de cores simplificado que converte uma matriz de caracteres em uma matriz de cores. Então vocês trabalham com caracteres e enxergam cores, ok? Para simplificar. Então, cada cor representa um caractere, cada caractere representa uma cor. Nós temos 8 cores, que são correspondentes a esses 8 caracteres aqui, ok? Então a gente tem R, G, B, que são as cores primárias, as cores secundárias equivalentes, M, C, Y, magenta, que é o red com green, ciano, que é o green com blue, yellow, que é o red com blue, white e black. Então, cada um desses caracteres representa uma cor. Então, se vocês fizerem uma coisa do tipo KKK, W, BW, RRR, que vocês vão ver são 9 quadradinhos. Preto, 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 branco, azul, branco, vermelho, vermelho, vermelho. Ok? Tudo bem? Porque cada caractere representa uma cor. Tudo bem. Então, bora lá. Matchchar é um objeto que empacota pra gente uma matriz de caracteres. Então, para não ter que ficar escrevendo matriz de caracteres, você usa matchchar. É como se fosse o typedef do C++, porque ele aceita coisas que o typedef não aceita. Entendeu? É tipo um typedef vitaminado. Ok. E uma matriz é um vetor de vetores. Uma matriz é um vetor de vetores, porque é isso que é uma matriz. Ok? Então existem uma série de métodos aqui para matriz, por exemplo, para você saber se um ponto e tal. Então a gente tem basicamente as nossas matrizes, os 2 elementos básicos que a gente trabalha são as matrizes e os pares. Um par é uma linha e uma coluna. Então a gente poderia ter chamado de ponto, a gente poderia chamar de posição, coordenada. Só que o mais curtinho de escrever era par. Então ficou par. Porque coordenada era muito comprido de escrever. Então um par, que é como eles usam no Vector 2F, né? Um par ele representa uma linha e uma coluna que representa uma posição da minha matriz. Ok? Vamos ver como é que a gente usa isso daqui. Tá certo? Então, nós temos uma série de métodozinhos para ajudar a gente. Tá bom? Então aqui eu estou chamando o construtor de matriz. O construtor de matriz ele recebe 3 parâmetros. A quantidade de linhas, a quantidade de colunas e o caractere default para a matriz. No caso, se eu tivesse iniciado isso daqui com K, como é que vocês acham que ia começar o meu código? 15 por 20, tudo preto. Tá aqui a pretidão. Tá vendo? Ok. Sai fora aqui, ó. Morre. Ai, eu pego o beco. Ok? Então esse daqui cria uma matriz de caracteres. Se a gente for usar aqui matchchar M2, nós temos alguns construtores que não estão aparecendo
por algum motivo, mas tudo bem. Essa funçãozinha, Paintbrush, vocês já usaram o Paintbrush alguma vez na vida? Nunca usaram o Paintbrush no Windows? É o Paint do Windows. É porque no Windows 95 ele se chamava... Agora tem em 3D, Mentira. No Windows 98 ele se chamava Paintbrush. Então para que serve Paintbrush? Paintbrush recebe uma matriz de caracteres e uma string de cores e faz uma pintura livre sobre a matriz passada por parâmetro. Então você inicia com a matriz e altera a matriz como se você estivesse interagindo com a pessoa, né? A variável cores define quais as cores poderão ser utilizadas na pintura e a primeira cor é a cor default, né? A cor que inicia a pintura. Então eu vou iniciar aqui de preto e quero pintar de branco, verde, preto, vermelho. Ok? Então quando eu rodar isso... Só que o que pega fogo é o vermelho, né? Aqui eu estou só mostrando os métodos, tá certo? Então, como eu criei uma matriz toda preta, é assim que ela começa. E aqui eu tenho as opções de trocar de cor. Digite WGKR para trocar de cor, Enter para terminar. Com o mouse eu posso mudar aqui. Então, se eu digitar aqui G, a cor default agora é verde. Se eu digitar aqui, sei lá, R, agora a cor de pintura é vermelho. Beleza? Aí quando eu terminar de pintar, o que é que eu faço aqui? Enter. Aí ele continua a interação. Então bora aqui para o próximo passo da interação. Nesse Mat Get Click, a gente passa a matriz e o texto e ele fica esperando você clicar em algum ponto. E ele retorna a coordenada que você clicou. Ok? Então é justamente isso que ele faz. Ó. Mat Get Click, né? Mostra o texto e espera o usuário clicar em uma posição válida da matriz. E aí quando o usuário clica em uma posição válida da matriz, ele retorna essa linha, essa coluna para você. Então, fazer aqui o desenho, né? Aqui é o olho, aqui é a boca, é um cachorrinho, tá? Aqui é um cachorrinho, é o olho do cachorrinho e a boca. Ele tá de boca aberta, ó. Aqui é o pescoço dele, tá mais com um dinossauro, né? Ok. Aí digitei o Enter, aí ele pede, escolha uma árvore para queimar. Ele vai ficar esperando eu clicar em uma posição válida para iniciar a interação. Não tenho que mostrar porque eu cliquei numa posição inválida aqui. Ok? Então bora voltar lá. Vamos voltar para o que estava, né? Green WG, né? O primeiro é o caractere que ele inicia pintando, certo? Então como eu coloquei W, então ele vai começar a pintar no W. Então bora lá. Vou fazer aqui, vou desenhar aqui algumas coisas assim, e assim, e assim. Escolha uma árvore para queimar. Escolhi essa árvore aqui. Então o play ele funciona da seguinte forma: a gente vai para a direita e para a esquerda, indo e voltando nos estados que são processados. Tá vendo? Tô indo, tô voltando, tô indo, tô voltando, indo, voltando. Ou então você pode apertar Enter que ele entra no autoplay. Okay? Ou então você voltando. Tem um limite de estados, porque senão ia comer a memória da máquina todinha, tá? Então, tem um limite de estados. Então, qual é a ideia? O que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo as alterações na matriz que você mandou mostrar em código. Certo? Então, vamos ver aqui o que é que ele faz. Depois que eu pego o par, eu chamo a função queimar, que passa o quê? A matriz de caracteres. Vocês têm que... Aqui até a gente tem uma abstração. Vocês estão vendo cores, mas vocês estão trabalhando com a matriz de caracteres. Certo? Então, essas funções, elas servem para você não pensar em parte gráfica. Você não interage com parte gráfica, você não muda nada de parte gráfica.
A única coisa que vocês fazem é alterar caracteres da matriz e chamar os métodos para mostrar a matriz. E ponto. É só isso que vocês fazem, ok? Então aqui você chama a função queimar, passando a matriz e a posição que você começou a queimar. Esse delock aqui, você tem, é para quando, por exemplo, terminar de processar tudo, não sai do programa imediato. Então ele fica tipo travado esperando você fechar o programa na mão. Se você não tivesse isso daqui, ele ia tipo passar direto e fechar, e você, meu Deus, o que aconteceu? Porque fechou. É diferente do sistema? É porque isso daqui é visual, entendeu? E isso daqui ele chama o módulo visual para não deixar o sistema fechar, não deixar a tela fechar. Isso não tem nada a ver com o System Pause, não. É para o SFML não fechar a tela gráfica. Ok? Vamos ver aqui o queimar. O que é que o queimar faz que nós já fizemos, não foi? Então, ó, matriz, eu posso perguntar, eu poderia fazer na mão, né? Na matriz eu tenho alguns métodos, se a gente quisesse fazer o mesmo código que a gente fez, né? Matriz, ponto, a gente tem a quantidade de linhas, perdão, quantidade de colunas, a quantidade de linhas, ou par, quantidade de linha, quantidade de colunas. A gente tem o vetor com todas as posições da matriz. A gente tem como saber se uma linha e coluna está dentro da matriz, né? Para simplificar aquela busca de menor do que tanto, maior do que zero, menor do que índice, maior do que não sei o que a gente fez, né? A posição está dentro da matriz. Se a posição for menor do que zero, então não está. Se for maior do que o máximo de colunas, não está. Se for maior do que o máximo de linhas, não está. Então, tem algumas coisinhas aqui para simplificar. Então, esse is inside seria assim, né? Como é que eu sei se essa posição está dentro da matriz? Se o par ponto coluna for menor do que zero, não é verdade? Ou qual a outra possibilidade? Ou par ponto coluna for o quê? Maior ou igual a mat.get size C. Ups, ficou faltando um parênteses, né? Se isso daqui acontecer, então ele está fora da matriz. Aí eu posso fazer a mesma coisa para a linha, né? Retornar, tem algum retorno? Tá faltando algum parênteses, alguma coisa assim? Tô voltando aqui. Tudo bem. Posso fazer a mesma coisa para a linha, né? Que a gente fez na primeira dia de aula. Se a linha for menor do que zero, que eu estou tentando acessar, ou a linha for maior do que a quantidade de linhas, então também está fora. Ou então, eu chamo a função aqui que vai fazer justamente isso. O que é que a função faz? Verifica se a linha está dentro do tamanho e se a coluna está dentro do tamanho. Segura o Ctrl e clica, ou então aperta F2 em cima da variável. Ok? Então vamos lá, mesmo código que a gente fez semana passada, né? Se a matriz nessa posição, tá vendo? For diferente de árvore, então eu não tenho nada para queimar. Se não, eu defino que a matriz nessa posição tá pegando fogo. Não é o mesmo código que a gente fez no primeiro dia de aula? Ok? Isso daqui é para a gente ver o que está acontecendo na tela. Porque o que vocês vão estar interagindo é como se fosse um player de estados. Você pega estados da tua matriz e manda para o player mostrar. E o player vai guardar todos esses estados de progressão da matriz. Como é que eu mando um estado para a matriz? É só chamar a funçãozinha matDraw e passar a matriz. Ok? Esse focus serve para você marcar uma posição específica para poder dar uma orientação para a pessoa. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou mandando pintar de ciano essa posição específica da matriz em que eu estou. Por isso que aparece aquela bolinha verdinha. Se eu tirar isso daqui, ó, vocês não vão ver
mais aquela bolinha que fica de estado em estado. Vou fazer só aqui. Ó, vocês não estão vendo bolinha, porque não estão vendo a bolinha? Porque eu só estou mandando mostrar a matriz. Pá, 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 só estou mandando mostrar a matriz. Então, cada comandozinho desse daqui, match draw, desenha para o buffer, entendeu? Cada bloco de comandos desse daqui desenha para o buffer e cada show salva o estado. Então você pode, por exemplo, fazer foco em várias coisas. Por exemplo, se você está trabalhando com um horizonte de fronteira, entendeu? Então você pode fazer o foco em todos os pontos do teu horizonte. Aí você mostra o teu horizonte evoluindo. Você pinta a matriz, puffs. Aí você dá um laço, dá um foco no todo o teu horizonte. E aí depois que você fizer tudo isso, você dá o quê? Show. Porque pega tudo isso e mostra na tela. Então, é o esquema de bufferização que existe em toda a biblioteca gráfica. Quando você está desenhando alguma coisa na tela, você tem duas etapas. Você tem desenhar para o buffer e mostrar na tela. Sempre tem essas duas etapas. Porque mostrar na tela é muito custoso, é muito trabalhoso. Então, normalmente você desenha todos os sprites no buffer, depois de desenhar tudo no buffer, todo o teu modelo, aí você dá o display, você mostra tudo na tela. É a mesma coisa aqui. Aqui eu estou desenhando tudo no buffer, poderia estar dando foco em várias coisas diferentes. E depois que eu fiz tudo isso, o que é que eu faço? Eu jogo esses caras para a tela. Ok? Pronto, acabou. O que vocês precisavam saber era isso. O resto é o que? É alterar a matriz. Por exemplo, aqui a gente chama recursão, que a gente já chamou, não foi? Naquele dia. E depois a gente, na volta da recursão, eu estou pintando de preto, para mostrar justamente a recursão voltando. Só que para enxergar o que eu mudei, eu preciso mandar pintar de novo. Pinto a matriz, mostro onde eu estou e mostro daqui. Então dá justamente isso que vocês estão vendo aqui. Ok? Hã? Como assim? Onde é que está sendo pego o teclado? Tipo, indo pra esquerda, direita. É o SFML que faz isso. O SFML faz isso bem aqui. Bem aqui. Aqui, ó. Se a tecla for para a esquerda, então eu mando o player tentar dar um passo para a esquerda no vetor de estados. Se a tecla for um Enter, eu ligo o autoplay. Se a tecla for um Up, eu aumento a velocidade de renderização dos estados. Se a tecla for um Down, eu diminuo a velocidade de renderização dos estados. É bem aqui. SFML que faz isso pra gente. Ok? Vamos mudar? Vamos começar a mexer aqui? Pra gente começar a ver o negócio ficando divertido. Eu tô achando que tem algum processo rodando em background que tá lento no meu sistema. Ah, tá aqui, ó. Ele tava aqui rodando em background. Então, bora lá. No próprio repositório tem algumas sugestões de coisas para fazer, né? Então a gente vai tentar aqui seguir a ordem do que está vendo aqui. Então um primeiro método muito útil para a gente é o retornar vizinhos, ok? E o segundo é o embaralhar. Vamos tentar fazer aqui dentro do próprio queimada. Então esse aqui eu vou tentar vocês fazerem. Vocês aprenderam a fazer um par, né? Par, linha, coluna, cria um par. Então, retornar vizinhos, que é um método muito útil, ele
dado um par, por exemplo, get vizinhos, dado um par posição, retorna um vetor de pares, que são os vizinhos desse cara. Porque aí eu não preciso mais ficar fazendo isso daqui, entendeu? Aqui eu não estou queimando todos os vizinhos. Ao invés de ficar fazendo na mão, eu poderia fazer algo do tipo, tendo essa função aqui, ó, eu só precisaria fazer para cada vizinho em get vizinhos de par queimar na matriz o vizinho. Então, ao invés de fazer manual, eu posso trabalhar só com laço, porque quando eu chamar essa função, ele vai me retornar o quê? Todos os vizinhos. Bora lá? Bora lá. Dá um tempinho para vocês queimarem o miolo aqui, se vocês já pegaram a sintaxe do vector. Enquanto eu tomo água e volto. Então fica aqui, ele é facinho, ó. Cria um vector de pares vazio e vai dando pushback dos pares. Um dos pares é menos 1, 0, 0 mais 1, entendeu? 0, menos 1, é esquerda, direita, para cima e para baixo. Só ficar, cria um vector vazio e dá os 4 pushbacks e no final retorna. Começa vector meu pai é ministro. Oi? Se você tomar os coelhos. Não, todo mundo vai conseguir. Ele vai falecer? Acho que sim. Mas fica mais fácil se for 8 é só a gente botar, né? Logo as 2 no lugar das 4. Aqui pede pra ser as 8? Não, é porque botando o laço fica melhor. Aí vai retornar o vetor vai ter todas as posições. Não vai precisar fazer isso aqui. Aí vai deixar um queimar. Só. Porque um vai ficar queimando. Aí vai tomar mais Foi o nosso get vizinhos? Tá indo aí? Aí depois do get vizinhos, a gente precisa desse cara aqui, ó. Isso. Eu coloquei o pushback, só que não tá tipo um box atrás.
não dá um pushback no par. Tu tem que criar um vetor e dar um pushback no vetor. Aí vai retornar o vetor. Tem que criar um vetor. Vizinhos, aí tu vai dar o pushback em vizinhos. Vizinhos é o teu vetor. Você dizer que são par, não, você não inicializa os quatro. Não. Ah, tudo bem. Porque o menor não está acertando. Deve todo mundo ter criado vazio e dar os quatro pushbacks depois dos quatro. Tá vindo. Tá vindo daqui pra cá. Então, tem que ser menor. Peraí. Se viesse de 2 para 1, é maior que 1. No caso, não pode mais várias coisas. Não pode mais várias coisas. Tem certeza? Você botou menos E. Ah, é menos I. É, mas Um menos menos 1, que é menor que 1. Aí são... Não, é menor igual a 1. Menor igual a 1. Ah, Ou igual dele. Como é que você adiciona alguém nesse conteúdo? Como é que você adiciona alguém nesse conteúdo? Vizinhos, ponto, quem é o cara que eu vou adicionar? O primeiro vizinho? É um par, Ele vai ficar sem retorno. Dá retorno no... Tem que preencher o vetor, né? Vai dar primeiro pushback. Só eu vou ver. Calma aí. A gente tem que criar um vetor de par. Só eu posso ver, eu tenho que saber o vetor. Tem que criar Dentro da um função, vetor, né? porque esse daqui é o tipo de retorno, né? aqui, ó. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, ó. Só que na verdade, não quer que o vetor aceita. Para o vetor colocar aqui na posição, você tem que botar aqui posição de de pares. vários. Você está inserindo um par no vetor ou você está inserindo duas variáveis? Essa é duas variáveis. Você tem que criar um par a partir dessas variáveis. Para criar um par. É porque eu tenho que pegar o elemento do par, o que acontece? Aqui, ele não mandou a posição. Aí eu tenho que diminuir um no S e você, né? Isso se chama objeto anônimo. Ou então, você está criando um valor anônimo, você não essa variável não tem nome. Ela tem um tipo e ela tem um valor. Esse par ele já... Ele está dentro da variável. Resolve esse documento, você vai falar ok, ó. Vai tirar um vetor feliz, né? Aí vai receber esse valor aqui. Esse vetor par ele já vai vir. Eu fiz esse vetor. Não, o vetor par começa vazio. Aí para eu colocar nele. Se o teu vetor é um vetor de pares, ele só aceita pares, então você tem que dar para ele um par. Então ele vai só receber par. Ele só vai receber pares. Então você tem que criar um par. Por exemplo, um par com P maiúsculo, aí você criaria um par. Lá no outro programa da queimada, a gente tinha feito assim, para pegar todas as combinações das 8 posições. Certo? Aí, Tudo bem. Aí, se você quisesse pegar as 8 posições, você criaria, você faria aqui. Você criaria o teu vetor que você vai retornar, né? O vetor de pares. ali é papo Certo. Aí, De par. E aí depois você daria vizinhos.pushback num par com essas coordenadas. Vamos fazer aqui. não, mas eu não entendi o que eu não tô entendendo. Eu vou fazer aqui. É aquela for. Eu entendi o que você está fazendo, eu vou fazer aqui. O que eu não tô entendendo é usar esse for. Faz essa parte assim, você entendeu? Bora lá, vamos aqui, que tá todo mundo com a mesma dúvida normal. Vocês estão passando de uma linguagem de procedural pura para uma linguagem AO com templates, né? Então é natural essa misturada de coisas. Então vamos imaginar aqui. Ok. Só olhando para isso daqui. Quais são os tipos que nós temos aqui? Só temos vetor e par. São dois tipos diferentes.
Um par guarda o quê? Um x e um y, que o par guarda. E um vetor guarda o quê? Um vetor é o que a gente chama de container em C++ ou collection em Java, que são estruturas de dados genéricas, ou seja, um vetor guarda uma lista de qualquer coisa. Então, se eu digo que é um vector de int, é uma lista de int. Se é um vector de float, é uma lista de float. No caso, eu digo que é um vector de par, então é uma lista de pares. A única coisa que eu posso inserir nesse vetor, não, na verdade, inserir não, né? No caso, como isso aqui está do lado de cada função, significa que essa função retorna um vetor de pares. E ela recebe um par. Então eu espero criar um vetor de pares e retornar o vetor de pares. Então, bora step by step aqui. Como é que eu crio um vetor de pares? Mesma coisa. Vector de par, vou chamar isso daqui de vizinhos. Esse meu vetor de pares apenas aceita que eu insira um par. Então eu poderia fazer step by step, passinho. Vamos criar um par. Vamos chamar par cara da esquerda. Quem é o cara da esquerda? Eu poderia fazer assim, né? Esquerda, ponto. Quem é a coluna do cara da esquerda? Recebe posição, ponto C, menos 1. Quem é a linha do cara da esquerda? É a mesma linha de posição, ponto, linha. Ok? Só que a gente pode usar o construtor de par. Porque o construtor de par, ele aceita que eu passe alguns parâmetros. No caso, o construtor de par aceita que eu passe a linha e a coluna de cara. Então, eu poderia dizer que, ao invés de fazer assim, eu posso logo passar que o par esquerda é posição ponto... É linha e coluna, é? Posição ponto linha e posição ponto coluna. Aqui no par, né? Se eu não passar nada, se eu criar um par sem nenhum parâmetro, ele vai assumir que o C é 0 e que o L é 0. Ok? Se eu somar dois pares, lembra do operator que a gente viu? O que é que essa operação vai retornar? Um novo par com a soma das linhas e a soma das colunas. Dois pares são iguais quando a linha dos dois é igual e a coluna dos dois é igual. Então, bora lá. Então, criei o par da esquerda. Criei? Não. É linha, esquerda é linha e coluna menos 1. Como é que eu insiro esse par dentro de vizinhos? Vizinhos, ponto, pushback. O meu pushback espera um par, na verdade, porque é um vetor de pares. E eu poderia colocar esquerda. Tudo bem. Compactando um pouco mais. Por que eu estou criando essa variável com um nome, se na verdade eu só preciso dela para inserir dentro do vetor? Aí a gente faz o que a gente chama de variável anônima. Na hora que você faz isso daqui, tá vendo? Ó? Você criou um par, se eu dei um nome para ele? Não, você acabou de remover o nome dele, né? Você só precisa do objeto criado. Então, eu posso pegar esse cara aqui, colocar bem aqui. Então, esse par com isso daqui vai criar um objeto par com esses valores. E esse objeto par vai cair para onde? O pushback. Pushback. Sem ser esse par, não são? Só aqui? Não, porque isso daqui são dois valores. Não é um par. Não é um objeto par. Ok? Então aqui eu estou criando um objeto par e passando para o pushback. O pushback pega essa informação e guarda esse par no vetor de vizinhos. Posso fazer isso para todos os 4 elementos. Pushback, 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 pushback. Ou então eu posso usar, assim, se eu quisesse, o construtor, que é o mesmo do vetor. Qual é a primeira posição? É o par, posição.L e posição.C menos 1. Qual é o segundo? É o par, papapá, eu poderia montar já o
o vetor todo num golpe só. Mas vamos fazer com os 4 pushbacks, né? Então quem é o primeiro cara? Esquerda, vamos fazer na rotação. Quem é para cima? Linha menos 1. Não, para cima. Que a linha começa lá de cima, né? Quem é para direita? Coluna mais 1. Quem é para esquerda? Para baixo, exato. L mais 1. E agora o que é que está faltando fazer na função? Retornar vizinhos. Returne vizinhos. Então agora eu já posso me livrar disso aqui, né? Que não é que ele está chamando para cada um dos vizinhos. Mandar queimar. Vamos ver se funciona. Opa, tem um warning aqui. Warnings são ruins. Vamos ver o que é que esse warning está dizendo. Está dizendo que eu não fiz nada aqui dentro. Só para me livrar do warning, né? Void, vet, só para dizer que eu não vou fazer nada. Então bora lá. Vamos ver se o nosso códigozinho está funcionando. Dentro da ordem, esquerda, direita, não, esquerda para cima, direita para baixo. Será que está na ordem certa? Então vamos lá. Qual foi a primeira coisa que ele tentou fazer? Esquerda. Depois, esquerda não, direita não, para cima não, para baixo. E agora? Esquerda, direita. E agora? Esquerda, direita. Esquerda, direita. Não. É esquerda, cima, direita, baixo, né? Esquerda, cima, direita, baixo. Esquerda, cima, direita. 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 Baixo. Esquerda. E assim vai até o final. Ok? Vamos olhar o retorno da recursão aqui. Quando ele chega aqui, não tem mais para onde ir, retorna para o último elemento. Não tem mais para onde ir, retorna. Não tem mais para onde ir, retorna. Assim vai, ok? Vamos pro shuffle. Shuffle, que significa embaralhar. Coloca lá naquele colete. Pra cá, né? Pra cada vizinho, porque o vetor de vizinhos não retorna pares. Então ele vai retornar pares. E aí eu chamo queimar. Lembrando, se eu quisesse alterar esse cara, eu tinha que colocar o quê? E comercial, senão eu não altero. Ok. Diz. Só funciona no 11. Mas quando vocês... Normalmente o QT de vocês já vem com essa... O ponto Pro de vocês já vem com isso daqui, né? Se vocês estiverem no Ubuntu 16, se ele não tiver isso, ele não vai rodar o 11. Provavelmente de vocês já vai ter. Bora lá. Vamos imaginar como seria o embaralhar. Como é que eu embaralho todas as posições do vetor? Não, porque ele está sempre seguindo... vamos lá. Vamos seguir uma ordem específica? Ele não está sempre seguindo a mesma ordem. Esquerda, cima, direita, baixo. Esquerda, cima, direita, baixo. Esquerda, cima, direita, baixo. E se eu pegasse e se embaralhasse para ficar em qualquer ordem aleatória? É só colocar um range. Como é que eu embaralho? Um algoritmo aí de vocês para embaralhar um vetor? Eu colocaria um range e botar um follow. Botar um follow e um range. Então você pensa assim, quem vai ficar na primeira posição? Escolhe aleatoriamente qualquer um e faz o quê? Troca. Quem vai ficar na segunda posição? Escolhe qualquer cara do vetor e bota na segunda, troca, né? Porque eu não posso botar na segunda e deixar o buraco lá. Escolhe qualquer lugar e troca. Quem vai ficar na próxima? Escolhe qualquer um e troca. Bora lá? Vamos ver se vocês fazem esse. Desse jeito que eu falei mesmo. Exato. Rapaz. Vamos lá. Tentem embaralhar. Escolhe qualquer um, faz o laço. Do primeiro até o último. Aí vocês podem utilizar essa função aqui, ó. std swap
Eu vou trocar quem? Trocar mate.get. Vou trocar vetor nessa posição I com vetor nessa posição J. Então, se vocês quiserem trocar os dois caras, é só chamar o swap, que o swap vai trocar os dois caras para você. É a função do C++ aqui para ele. Beleza? Não, isso daqui era porque ele estava dando ordem, que eu não tinha implementado a função, e ele dizia, olha, o teu vet não está sendo utilizado. Professor, aí já está com esse range ou eu tenho que botar esse range? Não tá. Tem que botar. É black. Tá igual a luz, né? Não precisa, só faça uma função, depois a gente completa o resto. Pensei aí, escrever a função, igual para mim no tempo pago. É interessante, se eu não precisar mais, você não precisa declarar bem. Eu vou botar esse negócio de trabalhar só não mais não. 0, 2, 3. Aqui. Quer que manda? Embaralhar. Procura. Ainda não, cara, caiu embaixo, não deu. Então. Sério? Peraí. Acho que ficou completo. Acho que você declarou. Que aparentemente está sendo. Depois eu depois. Não, olha o igual de. Como é que identifica a função? Então, isso é uma função simplesmente fazer demais. Tem que entrar um foco, Tem que usar aquele swap. Mas é uma foda, não? Não tem valor de. Tem que ficar perfil. Criar uma assinatura. É igual aquele naquela. Pode apertar aqui. Na verdade, é a primeira função do recurso. Começa com 0 e termina no. Só o range, né? Você selecionar a posição aleatória e troca com a posição daquela do I, né? Cuidado com o volta de lá aí. Ei, professor, viu tipo assim, né? Embaralhar. Porque eu só com 4 posições, né? Você sabe quantas posições ele tem? No caso de 0 a 3, só igual a 0 até 0. Não posso comer esse aqui. Não, pode embaralhar qualquer vetor. O teu vetor tem vector.size de tamanho. Ah, não tem que ser obrigatoriamente. Qualquer vetor. Ó, o teu vetor tem vector.size, então vai ter que mudar em todas as posições. Então aí você vai ser 20, vai ter um valor e vai ter 0, Não, aí você tá indo pra frente. mas tudo pagado. Só que vai que não faz tanto aí. Get ponto vizinhos, não é get ponto Só ponto saída. Get, quem é get? Quem é get? Eu tenho que tirar o vizinho de dentro. Dê Ctrl F, bota sair, ver se aparece.
Vamos trocar o codificador, se vocês têm duplo, não, só para o codificador não tomar de conta. Então vamos aqui, ó. Só pra gente... O tempo hoje, a gente tem muita coisa legal para fazer, então vamos ter que compactar o tempo um pouquinho. O meu vetor tem quantas posições? Como é que eu sei quantas posições ele tem? Vert.size me diz quantas posições ele tem, não é verdade? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou andar em todas essas posições, escolhendo alguém aleatoriamente para colocar lá. Foi isso que a gente combinou? Então, for int i recebe 0 e menor do que... Isso daqui, vamos lá, é só para evitar um warningzinho que eu vou explicar para vocês. Ó. Então bora lá. O tamanho pode ser uma coisa negativa? O tamanho de alguma coisa pode ser negativo? Não. Eu tenho menos 5 centímetros. Não existe isso. Então, como o tamanho sempre é positivo e o int pode ser negativo, se você não colocar esse cache, ele vai reclamar: ei, você está comparando uma coisa que pode ser negativa com uma coisa que nunca pode ser negativa. Isso vai dar merda. Entendeu? Então, para evitar que ele fique reclamando desses caches, você trata esse cara como se ele pudesse ser negativo. É só para se livrar do warning. Warnings não são coisas boas. Entendeu? É justamente isso que ele significa. Warning, né? Cuidado. O alto aí. Ele faz esse laço bem direitinho. Como é? Porque de vez em quando a gente usa o for usando o alto. Tudo bem. Porque o for... Bora lá. Esse for aqui, cadê? Pronto. Para que serve o alto? O alto serve para eu não ter que escrever par aqui. Porque o alto pensa assim. Ele pergunta: vizinhos. Quem é vizinhos? Deixa eu ver o que é que tem do outro lado aqui. Get vizinhos. Get vizinhos me retorna um vetor de pares. Então esse cara aqui deve provavelmente ser um par. Aí ele vem aqui e coloca o par para mim. Se eu faço uma coisa como tipo alto x recebe 5, aí ele começa a pensar: alto, não sei quem é, x, não sei o que é x, 5, opa, eu sei o que é 5, 5 é o inteiro. Então x vai se tornar o quê? Inteiro. É isso que o alto faz. O alto só faz sentido quando eu tenho um lado de lá da equação. Por exemplo, se você faz alto x, isso daqui existe? Não. Olha, o x vai ser uma coisa que eu não posso dizer. Aí o compilador não trabalha assim. Eu não trabalho assim não. Entendeu? Se você, por exemplo, faz alto x, recebe pegar vizinhos do par 1. Esse alto é automático? É como se fosse um alto. Ele é um adivinhador de tipos. O que é que o x vai ser nesse caso? O que é que o get vizinhos retorna? Um vetor de pares. Se o get vizinhos retorna um vetor de pares, o que é que o x vai ser? Um vetor de pares. Ok? Se eu tenho uma função que retorna um abacate, o que é que o x vai ser? Um abacate. Então é isso que o alto faz. O alto só tem sentido quando eu tenho um lado de lá da equação que me diz o que é que eu estou esperando que aquele cara seja. No caso, o alto aqui faria sentido porque eu estou navegando nos tipos desse vetor para cada elemento desse vetor. Um elemento desse vetor de vizinhos é um par. Então esse cara aqui se torna um par. É assim que o alto funciona. Ele é um simplificador de escrita, né? É um espreguiçador. Ok. Então, para cada... Não, isso, o alto, ele é no processo de compilação. Entendeu? É na hora da compilação que ele faz isso. Não é pré-processamento. Pré-processamento é só hashtag. Tudo que é pré-processamento do pré-processador é hashtag. Define, if, endif, etc. Então, auto, inline, todas essas coisas é tudo o compilador que faz. Ok? Então, vamos lá. Isso daqui vai me fazer andar em todas as posições do meu vetor? Vai. Então, eu tenho que
fazer uma troca, né? Swap entre o vetor nessa posição e o vetor numa posição aleatória. Como é que eu pego uma posição aleatória? Range de qual tamanho? Vet.size. Escolho alguém em uma posição aleatória e troco com o cara dessa posição. Então, vou fazendo isso até o final. Escolhi alguém numa posição aleatória, troquei. Escolhi alguém numa posição aleatória, troquei. Escolhi alguém numa posição aleatória, troquei. Aí eu só precisaria aqui de inicializar o range, né? Esse range, time, null. E aqui eu já tenho o stdlib, já tenho o setime, pronto, não preciso mais de nada não. Ok? Então bora. Deixa eu pegar um outro, por favor. Qual? Onde? Na função embaralhar. Embaralhar? Ok? Tudo bem? Então, se você quisesse, você ainda poderia retornar o próprio vetor embaralhado, né? Vector de par. Eu posso retornar o próprio vetor embaralhado. Eu fiz isso, eu fiz com o Alt X que eu só tinha feito. Eu peguei o Alt X, embaralhei ele e passei como no for. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Agora tem uma forma de embaralhar o vetor, né? Estão vendo? Embaralhar e retornar o vetor embaralhado. Se eu fizer, eu vou chamar esse carinha aqui de shuffle, que é menor de escrever. Shuffle. Shuffle, que é embaralhar. Então, ó, tá vendo aqui o get vizinhos? Tá vendo aqui o get vizinhos? Olha o que eu vou fazer agora, ó. Ao invés de andar nos vizinhos, eu vou andar nos vizinhos embaralhados. Claro, poderia fazer isso em várias etapas, né? Dou get vizinhos instala, embaralho os vizinhos, depois manda andar nos vizinhos, 3 etapas. Mas eu estou fazendo tudo no bloco só. Vou fazer nas 3, só pra gente ver como é que ficaria nas 3. Peraí, professor, ele vai olhar para os vizinhos da linha. Então bora. Vamos lá. Quem são os vizinhos? É get vizinhos de par, correto? Tudo bem? Aí depois eu vou mandar embaralhar os vizinhos. É shuffle de vizinhos. Então, ao invés de usar a mesma regra, esquerda, direita, esquerda, cima, direita e baixo, sempre nessa ordem, o que foi que eu fiz? Eu ainda vou andar em todos os vizinhos, só que agora em qualquer ordem, porque ele não está embaralhando. Tudo bem? E aí depois eu mandaria andar nos vizinhos. Só que esses vizinhos não são os vizinhos na mesa, são sim todos os vizinhos, mas não na mesma ordem, ok? Na ordem embaralhada. Ou eu poderia fazer em um golpe só, como a gente viu aqui, né? Porque o meu shuffle não retorna o próprio vetor. Então eu pego os vizinhos, embaralho os vizinhos e ando nos vizinhos embaralhados. Se eu não entender essa merda. Hã? No shuffle, se eu não entender essa merda. No shuffle eu tanto alterei quanto retornei. Então eu posso usar de ambas as formas. Ó, eu também estou retornando. Como eu estou retornando, eu posso concatenar as ações. Porque ele tanto altera quanto retorna. Eu fiz assim, só que eu não achei tão aleatório não. Não acho tão aleatório? Vamos ver. Botei, só que eu botei no momento da função, não tem problema? Tem. Porque se tu fizer o setime dentro da função, Tem que ser aonde, então? na main, porque aí você só faz uma vez. Se você bota dentro da função, quando você está chamando várias funções no mesmo slot de tempo, ele está colocando várias vezes a mesma semente, então tu vai dar sempre a mesma geração. Agora tá bem aleatório, funcionou. Vamos ver só o que foi que deu errado aqui. Agora sim, dá mais um erro. Shuffle. Ver o que foi que eu fiz de errado aqui. Agora, professor. Vector de par. Vector de par. Tem uma tabela aleatória.
get vizinhos. Get vizinhos me retorna um vetor de pares. Estou tentando empacotar os vizinhos. Hã? Não, porque é a variável. Sei não, porque que ele está reclamando. Coisas do C++, mas não é por causa do alto não. São coisas do C++, referências e... Aqui ele está dizendo que eu não posso chamar o shuffle para essa variável porque ela é um valor. Ela não é um endereço de memória. Exato. Então, eu estou chamando coisas do C++. Eu acho que dá isso porque está endereçado e ele está puxando a que só retorna valor. Foi por isso que pulou na hora que ele vai fazer. Aí eu teria que tirar isso daqui. Então eu teria que fazer assim. Porque aqui no caso eu estou recebendo a cópia do vetor e retornando a cópia embaralhada. Porque como eu não estou... são as nuances do C++. Lembra que a gente já falou várias vezes sobre valor e lugar? Valor e lugar, valor e lugar. Então, quando eu faço isso daqui, ó, vamos olhar para cá para entender qual erro que está dando, que isso vai acontecer com vocês. Ó. Quando eu faço isso daqui, eu estou pedindo um lugar, não é verdade? Um lugar. Só que do jeito que eu estou fazendo aqui, o meu get vizinho está me retornando apenas um valor. Eu não tenho uma variável. Se eu tivesse feito aqui fora, se eu tivesse feito alto, vizinhos e chamado get, depois chamado shuffle, ele aceitava. Só que se eu fizer só isso daqui, ele me retorna apenas um valor. Esse valor não tem um lugar. Então eu não consigo usar o operador de referência. Então a forma para resolver seria shuffle recebe um valor e retorna um valor. Então o shuffle ele não altera o vetor, né? Ele retorna a cópia do vetor alterada. Aí funciona. Ah, tá vendo? Aí agora ele vai em qualquer ordem, né? E volta aí em qualquer ordem. Isso é muito bonito, mano. A gente fica emocionado de ver isso. E se eu coloco no embaralhado? Ah, se eu fiz igual. Swap, ele troca dois valores. Ele pega o valor desse cara e coloca nessa posição de memória e o valor desse outro cara e coloca nessa outra posição de memória. Então aqui eu estou pegando o valor, o 0. Quem vai ficar no 0? Aí o range deu 5. Aí eu pego o 5 e coloco no lugar do 0. Só que não pode ficar o buraco lá no 5. Então eu coloco aqui lá no 5, o 0. Aí eu vou para a posição 1. Quem vai ficar na posição 1? O 9. Aí eu pego o 9 e coloco na posição 1. Quem vai ficar na posição 2? O 3. Quem vai ficar na posição 3? O 7. Eu vou. Aí no caso, não foquei, mas vai ficar. Exato. Quando for queimar, eu tenho todos os vizinhos, mas eu posso ir para eles em qualquer ordem. Ah, certo, certo. Por isso que ele está fazendo. O STD é porque a biblioteca não foi inclusa, né? Não, o STD é porque assim, é uma sugestão. CIN, COUT, NDL, tudo é do STD. Só que a gente usa tanto que é bem óbvio que não foi a gente que fez. Só que quando vocês forem usar swap, sort, min e todas as outras funções, eu vou colocar o STD na frente só para indicar que a biblioteca não é de vocês, que é da biblioteca padrão. Mas se eu tivesse colocado o bolzinho... Ah, é só pra... Não precisaria, isso é só... Você vai colocar funcionando. Funciona de boa. Isso daqui é só para ficar explícito que o swap é da biblioteca padrão. Só para ficar explícito. Tá? Se vocês... Existe um shuffle
dentro da própria biblioteca padrão. Vou usar ele aqui só para vocês olharem para ele, tá certo? Tá vendo isso daqui? Vou fazer aqui um shuffle da biblioteca padrão. Auto, vizinhos, recebe get vizinhos de par, não é verdade? Ok? Aí eu vou dar aqui um include, ó pra mim. Include de algoritmo. Oi, perde não, volta pra cá, viaja na maionese não. Ok, ó. Deu include aqui de algoritmo. Algoritmo tem uma carrada de coisas práticas pra gente. Sorte, shuffle. Então, com o algoritmo, eu posso fazer isso daqui, ó. std shuffle. Tchau. Shuffle. Shuffle recebe o primeiro elemento e o último elemento, que no caso aqui seria vizinhos.begin, que é o índice do primeiro, e vizinhos.end, que é o último. Então aqui agora eu posso andar nos vizinhos. Tudo bem? Botar o pau ali. Acho que é o tipo. Deus não parece. Ué? Era para funcionar? Não, é outra função, é o Random Shuffle. Desculpa. Random Shuffle. Não é só o Shuffle, é o Random Shuffle. Porque naquele Shuffle eu tinha que passar qual era o gerador aleatório. No Random Shuffle ele usa um gerador default. Aqui. Ok? Então, se precisarem utilizar o shuffle, vocês podem implementar, que vocês viram que ele é muito bestinha, né? Ou então podem utilizar o próprio do C++. Eu vou deixar utilizando a nossa implementação, tá certo? Até porque ela dá para concatenar. Então, como foi que a gente fez? Em shuffle de get vizinhos de par. Queimar. Ficou até mais bonitinha, nossa. Shuffle de get vizinhos de par. Ok? Vamos para a próxima atividade? Ok. Preencher uma imagem recursivamente, aleatoriamente. Preencher uma imagem recursivamente, aleatoriamente, mostrando o nível da recursão. Para isso que serve o professor, meu povo, para explicar. Ok? Então, bora lá. Attention please, attention please. Existe uma outra formazinha de a gente ver o que está acontecendo na tela, certo? Que é utilizando juntamente com a matriz de caracteres uma matriz de inteiros, tá? Então aqui eu posso chamar matriz de inteiros. Matriz de inteiros com as mesmas dimensões 15, 20, tudo inicializado, por exemplo, em 0. Ok? Tá vendo aqui, ó, matriz de inteiros? Vou tirar ela daqui só pra gente não... Linhas e colunas.
linhas e colunas. Eu podia estar utilizando essas variáveis aqui, né? Número de linhas e número de colunas. Número de linhas e número de colunas. Aí eu vou criar também a nossa matriz aqui, que tem o quê? Que parâmetros? Número de linhas e número de colunas. Vou precisar passar essa criatura por parâmetro para a função queimar. Então eu tenho a matriz e a matriz de inteiros. Vou criar aqui o parâmetro para ela. Ela é do tipo, cadê a nossa função queimar? Tá aqui, né? Ela é uma matriz de inteiros mate. Ok? Tudo bem até agora? Então só recapitulando o que foi que eu fiz. Criei uma matriz de inteiros com as mesmas dimensões. Tudo bem? Passei a matriz por parâmetro. Peguei a matriz no parâmetro. Todo mundo acompanhou até aí? Ok? E aí? Hã? Esse mate char que vocês estão vendo, na verdade, é uma matriz de char. A mesma coisa, os dois são a mesma estrutura, as duas coisas. Só que um guarda caracteres e o outro guarda inteiros. Só isso. Então é só um alias, é só um nome aqui. Então bora lá. Agora, aqui a minha função também precisa disso, né? A diferença é que agora eu posso ver os inteiros. Posso desenhar matriz e posso desenhar... Ó, tá vendo que ele aceita dois parâmetros? Uma matriz de caracteres e uma matriz de inteiros. Tá vendo? Quem é que eu vou desenhar por cima das cores? A matriz de inteiros. O que você acha que vai aparecer quando eu fizer isso? Um monte de zeros. Porque eu mudei o tamanho, né? Selecionar uma cor para começar. Um monte de zeros. Hã? Ok. Ixi, o preto ficou no preto, ficou ruim de ver, né? Ah, sabe por que hora ele aparece e hora ele não aparece? Quer saber? Porque em uma das vezes eu mando mostrar e na outra aqui embaixo eu não mando, ó. Tá vendo? Então no caso eu também teria que mostrar aqui na volta. Eu não estou mostrando na volta, por isso que ele não estava vendo nada. Não. Não. É porque eu só estava mandando mostrar na ida, eu não estava mandando mostrar na volta. Vamos tirar de preto para azul, né? Dar um bluezinho aqui. De preto para azul. Só o quadrado aqui. Qual é o tamanho dessa matriz? Sei lá, eu usei o tamanho padrão lá de cima, 35 por 20 por 35. Ok? Ok? Tudo bem? Então, copiem isso daqui para vocês poderem alterar. Certo? Então, a primeira coisa aqui embaixo é criar a matriz de inteiros. Na função de mapa, não passa como, né? É machar também. O parâmetro são duas matrizes. É a matriz de inteiro e a matriz de caracteres. Esse mate-chá, ele não é nada mais de caracteres. Então, se você quiser, você poderia escrever de boa aqui matriz de
Não. Mas se quiser, é só definir da mesma forma que a gente fez no Matcha. Não, ali, ó. Se tu clicar no Matcha, tu vai ver, ó, como foi que foi feito. Aí é só tu vir aqui e criar aqui o MatInt. É uma matriz de... Esse using é o typedef que aceita template. No typedef você não pode usar template assim. Poderia colocar lá na queimar? Posso. Deixa eu chegar lá na queimar. Essa ordem aqui é importante, tá? Olha pra cá, ó. Essa ordem aqui é importante. Você está desenhando coisas na tela. Se você desenhar os inteiros antes das cores, as cores vão sobrescrever os inteiros. Você não vai enxergar nada. Desenhando coisas dentro da tela. Então, se você tem que desenhar nessa ordemzinha, na verdade, é para ser os inteiros depois da bolinha, porque senão a bolinha vai tampar o inteiro, né? Então ainda vai ser o inteiro depois da bolinha. Porque senão você não vai ver nada na bolinha, a bolinha vai tampar o inteiro. Então na ordem era para ser depois da bolinha. Hã? Não, o nome matriz é um tipo que foi criado para atividade. C++ não tem matriz. Entendeu? A matriz ela é um template que foi criado para essa atividade. Ó. A matriz ela é um vetor de vetores de qualquer coisa. Professor, programar funcional teria que acrescentar uma mate, né? Hã? A matriz de inteiro. Para queimar teria que adicionar. Onde? Olha aí, também lá. Vamos, tá bom. Vai. O senhor passou pelo endereçamento, não é? O quê? Sim, tem que passar, porque senão altera. Ó, cria ela aqui. Cria ela aqui. E aí, lá atrás, vocês estão conseguindo fazer alguma coisa? E vocês podem interagir, né? Porque vocês estão só ouvindo que vocês não podem falar, não. Entendeu? Pode interagir. O professor volta ali, tá fazendo então aqui. É na mente. Ok, de boa? Keep going. Tá rodando aí os inteirozinhos. Já estão vendo os inteirozinhos, todo mundo? Então, já que os inteiros estão aí, o que é que eu quero que vocês façam? Deem um jeito de aquele inteiro representar o nível da recursão. Toda vez que eu chamo a função recursiva, o inteiro aumenta. Entendeu? Tipo assim, ó. Começa do zero. Aí chama pra cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou somente aquele que tá... Vamos lá. Já que eu estou usando mat, eu vou usar mat-c. Ó, eu vou usar mat-c e mat-i, tá certo? Só para Ctrl-Shift-R. Ctrl-Shift-R. Ele mudou as mãos, ele mudou e tudo. Ó, então clica no direito, refatorar, renomear. Entendeu? Aí você, tipo, renomeia todo mundo, ó. Eu quero chamar esse cara aqui de Fofão. Fofão, entendeu? Mas, assim, ó. Ctrl-Shift-R, esse aqui é o Bozo. Caraca, tá mudando todo mundo. Vovó Mafalda. Entendeu? Olha, se eu não tivesse conseguido. Mas isso é muito prático.
Mate C. Mas em qualquer canto. Qualquer canto, qualquer variável de qualquer lugar. Quero alterar vizinhos. Ó, tá vendo que ele já marca todo mundo aqui? É só nessa página, né? Sim, é só nessa página, porque se eu quisesse alterar... Não, é só nessa página, porque o escopo da variável só faz sentido nesse módulo. Tipo, até o baixar. Não. Se, por exemplo, você tivesse uma função, que isso é no projeto todo, se eu tivesse uma função que estivesse dando import desse cara, na hora que eu desse isso daqui, ele ia alterar, ó, tá vendo? Ó, todos os arquivos que chamam o shuffle. Entendeu? Então ele altera o projeto todo. Todo mundo que chama o shuffle. Então bora aqui, ó. O que é que vocês vão ter que fazer? Isso daqui, ó. Então o que é que eu quero? O que é que a gente quer enxergar? Vou iniciar aqui. Ai não. Enter, vou iniciar aqui. Ops. Então é para ser o quê? Esse cara é para ser 0. Esse daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blá blá blá. Peraí. Ó, calma aí. 50, 51, 52. Ok? Aí tá voltando. Opa. Quem é que vai ser esse cara bem aqui? Vai ser um a mais do que esse daqui. Não é verdade? Porque ele não está sendo chamado a partir desse cara. Não é esse que está chamando para a esquerda. Então, se esse é um 40, esse vai ser quem? 41. Porque o que é que significa 41? Significa que eu tenho 41 chamadas recursivas empilhadas. Ó, a gente começa aqui. Chamei a recursão. Uma chamada empilhada. Chamei de novo. O que é que significa o preto? Não tem mais ninguém, eu voltei na recursão. Se eu estava no 50, voltei para pilha 49, voltei para 48, voltei para 47. Fui para a esquerda, empilhei outro cara. Fui para a esquerda de novo, empilhei outra vez. Voltei, desempilhei, voltei, desempilhei. Bora lá? Vou deixar a dica, tá certo? A dica é... Não. A dica é o seguinte. Aqui no queimar, vocês passem o nível. Entendeu? Você começa em 0 e cada vez que você chama queimar, você aumenta o nível. E onde é que vocês vão colocar o nível? Dentro da variável. Entenderam? Não, né? Não. Vou fazer para explicar para vocês, tá certo? Primeira vez que você chama a recursão, você vai chamar ele com que nível? 0. Correto? Ok. Da próxima vez que, tá vendo aqui a chamada recursiva? Da próxima vez que você chamar a recursão, qual é o nível? Vai ser nível mais 1. Vai ser nível atual mais 1. Hã? Não, mas você tá vendo alguma coisa? Calma. Você tá vendo alguma coisa? Você tá vendo os inteiros mudando? Você tá mudando os inteiros da matriz? Não. Então eu tenho que mudar as matrizes, ó. Tá vendo que aqui eu mudei o caractere para R? O que é que eu vou mudar também? mati.get. Em qual posição? Mesma posição, né? Par recebe o quê? Nível, perfeito, nível. E aí, só isso? Não acredito que é só isso, não. Mentira, é só isso, não pode ser só isso. Cadê? Não acredito. Volta, é porque eu... Deixa eu tirar o preto. Amarelo, né? Amarelo quer dizer que queimou, tá só a cinza, né? Após a recursão, cinza, né? Só que eu vou botar a bolinha de amarelo. A bolinha vai ser de amarelo aqui. A gente tá fazendo duas vezes a mesma coisa aqui, né? Isso daqui não faz sentido porque é redundante. A gente pode tirar esse cara daqui e transformar esse cara em uma funçãozinha, né? Void showMat, que recebe uma matriz
de caracteres mate C e uma matriz de inteiros mate I. Não, eu tô... e a posição, né? I par Só para ele não ficar fazendo cópia. Plufs e plufs. Você economiza o menor, tá ligado? Sim, sim. Pronto, fiz tudo que tinha que fazer. Fiz, né? Então aqui eu posso botar só o que agora aqui? Show. Mate, passo. Mate C, mate I e par. E aqui eu faço a mesma coisa. Então quando ele pega fogo ele vira vermelho. Na volta ele tá cinza porque ele virou cinza. Faz. Escapa. Porque não é cinza, é siliciano, né? É siliciano, que é a base do verde. Cabelo periódica. Vai estar mais fácil de ver. Tá. É só esse mesmo. Mas então esse aqui, né? Por causa que a redução tá voltando. Já? Porque tem 9 todos os vídeos, eu acho. 101 2. Porque pode ser de 8 a 4. Mas existe o mesmo número várias vezes. Várias vezes. Não é nem proibido. Na verdade, pode existir o mesmo número até quantas vezes? Pode existir, na verdade, pensa aí. Até 4, Não. Sim, até 4 vezes. Se for o primeiro elemento, ele pode chamar a recursão 4 caras, né? Só que depois só pode 3, porque o caminho vem de algum lugar. Então esse, por exemplo, 173, ele poderia chamar o 174 e volta. Ele chama 174 e volta, chama 174 e volta. Né? Porque ele tem que vir de algum lugar. Ok? Tudo bem? Agora, vamos pro próximo passo. Ainda tem dados 2 pontos. Qual o caminho? Não necessariamente o menor caminho entre os pontos. Dados 2 pontos no mapa. Eu quero um caminho. Se existe um caminho entre os pontos, porque pode não existir. É só olhar as cores. Pronto. Dá pra ver daqui pra cá? Não. Aqui ele está pintando tudo. Eu quero saber qual o caminho. Hã? Vai. Ele tá falando de... Mas não é o que ele está fazendo, ele não está olhando todos os vizinhos. Ok? Agora, ó, você tem uma função queimar, não é verdade? Ok? É saber quem queimou ainda. Em algum momento, talvez a tua função queimar, em algum momento, talvez a tua função queimar chegue no destino, que é o cara que você queria encontrar. Como é que você faz para mandar ela voltar? É isso que a gente está tentando fazer, está tentando descobrir. Você não quer ir de um canto para o outro? Se ela chegou lá, é porque existiu um caminho de recursões, não é verdade? Uma pilha, se chegou lá, é porque a tua pilha de recursões guarda o caminho. Correto? A pilha de recursões é a resposta. Se você conseguiu chegar no cara, a pilha de recursões guarda o caminho. Como é que você volta pintando só esse caminho? É só usar o enable, aí quando encontrar o caminho para de chamar. Então, bora lá. Vamos mudar aqui. Agora eu preciso de 2 posições, na verdade? Início e fim. Então, início. Pode chamar isso daqui de início. Esse daqui vai ser o fim. Escolha uma árvore para iniciar
escolho uma árvore para terminar. E agora eu vou ter que passar quem? O início e o fim. Beleza? Passar o início e o fim. Vamos marcar esses caras. Aqui a nossa função show matriz. Não vou mais agora passar o par. Eu vou passar quem? O início e o fim. O início... Ai não, eu preciso de 3 coisas, né? O início, o fim e onde eu estou no meu processo de busca. Então eu tenho o início e o fim e a posição atual. Então bora lá. Eu vou marcar o meu início de que cor? Quais são as cores que eu tenho? Vamos usar o preto para marcar o início? Não, eu só tenho RGB. É o M. É o magenta, né? Pronto. Início vai começar de magenta. O fim, eu vou marcar de quê? Eu estou usando yellow já. Estou usando ciano. Estou usando green. Estou usando blue. Não estou usando blue. Então eu quero ir do magenta para o blue. Início para o fim. Ok? Início para o fim. Cadê os outros parâmetros aqui? Então aqui eu tenho que também passar quem aqui agora? Par. Fim. O fim. Não preciso passar o início aqui não. Preciso. Início. Qual a ordem? Fim. E o par. Quando eu vou mostrar, eu mostro o quê? Início, fim e par. Aqui eu mostro início, fim e par. Início, fim. E eu vou começar onde? Onde é que eu começo? No início? O início não muda. O primeiro par é o início. Não é assim? O primeiro par não é início? Eu estou sempre passando início e fim porque eu quero ficar enxergando onde eu começo e onde eu quero chegar. Mas na verdade o único cara que vai estar mudando o tempo todo é o par, né? É onde eu estou. Então eu estou sempre vendo o início, o fim e o par. É onde eu começo, onde eu quero terminar. Então aqui eu tenho que passar, queimar, tenho que passar o início, o fim e o vizinho, que no caso é o par. Ok. Acho que a gente não mudou nada, só mudou a visualização. Ó. A gente não mudou nada, a gente só mudou a visualização. Vou criar uma barreirinha aqui, tá? Quero vir daqui pra cá. Tá vendo? Quero vir daqui pra cá. Não foi o que a gente marcou? Início, fim e par. Então tá aqui, ó. Início. Isso daqui é roxo, isso daqui é azul, né? Porque o projetor ele não faz luz as cores, né? Início, fim e par. E o que é que a gente quer que aconteça? Quando ele chegar lá, ele volta, né? O caminho vai ser longo. Pronto, aqui no caso, o que é que a gente quer que ele faça aqui? Volta. Então, cadê a pilha recursiva? Cadê quais são os pontos que estão na minha chamada recursiva? Não apenas. Só os que estão em vermelho. Porque os que estão em azul é porque eu entrei na recursão e depois eu voltei. Se vocês olharem, os pontos vermelhos, eles são crescentes, porque ele é justamente uma chamada depois da outra. Ó. Eu começo aqui, vou para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Cadê? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E tem um caminho. Um caminho que na teoria vai até qual? O 293, onde ele achou o elemento. Então o meu caminho é 293.
93 passos até achar. É como se você tivesse um peru doido tentando achar o destino, sabe? Não tem que mostrar não, Hã? Não tem, mas a gente não implementou, como é que mostra a volta? Professor, se tirar a aleatoriedade da bolinha, você acha que chega muito rápido? Vai achar essa não. Vai não. Vamos lá. A gente vai ver um algoritmo de busca de caminho. Na verdade tem vários. A gente vai ver um que se chama expansão de horizonte. A gente vê assim, começa aqui, aí ele expande o horizonte, ele vai expandindo procurando elementos. Então ele sabe que pelo menos o caminho é uma coisa razoavelmente fácil, assim, né? Ele não vai ficar que nem peru rodando. Mas esse daqui é um aleatório. Pelo menos dá pra gente a noção de que a pilha recursiva é o local por onde eu chego no destino. Ok? Se eu tivesse um labirinto perfeito, então isso daqui resolvia o nosso problema. Perfect Maze. Um labirinto perfeito é um local do qual, de qualquer ponto para qualquer ponto, existe apenas um caminho. Então ele não ficaria feito peru. Vai ser tipo um fractal. Não. O jeito dele ser desenhado. Por exemplo, se eu soltasse o nosso tá ruim de ver, mas se eu soltasse a nossa busca recursiva aqui dentro, ele ia conseguir achar o caminho bem direitinho. Ele ia sair olhando todos os lugares e ia conseguir achar o elemento. Por quê? Porque só tem um caminho para poder chegar no elemento, porque essa é assim que o labirinto perfeito limita. Como aqui eu tenho zilhões de caminhos para achar, né? Então ele não é muito inteligente de tentar uma linha reta. Né? Ou então, se o cara estivesse lá em cima, eu ficaria indo de zigue-zague, né? Antes de chegar no cara. Então, a diferença. A gente vai implementar um labirinto perfeito. Ok? Então, a forte sugestão que eu faço é: tentem refazer tudo que a gente fez. Ok? Tentem refazer, quando eu digo refazer mesmo para pegar a sintaxe, para pegar os erros de que você vai construindo, entender como é que funciona a biblioteca, testar, mudar as cores, entendeu? Se acostumem com isso, porque a gente vai passar aí umas 3, 4 atividades. A gente vai construir um labirinto perfeito, com recursão, construir com pilha, encontrar a saída com recursão, encontrar com pilha, fazer preenchimento de imagens com fila, fazer preenchimento de imagens, entendeu? Então a gente vai trabalhar aqui com umas boas atividades. Então se acostumem com isso. E aí fica como tarefa vocês tentarem voltar, né? Voltar. Vocês não conseguiram lá chegar? Tentar o caminhozinho de volta. Aí esse código aqui eu vou mandar para o Moodle. O caminho de volta é usando a recursão? Usando a recursão. Então o que é que vocês vão ter que fazer? O teu queimar, por exemplo, você não está procurando o fim? Já para ajudar, né? Na hora que você vai queimar a árvore, ó, você pergunta: ei, será que isso é o fim? Se esse é o fim, não faz sentido mais eu chamar recursão, correto? Agora dá só voltando. Só que se eu der só o return, ele pode continuar procurando. Porque não é assim? Quando eu chego em um, quando eu retorno, eu continuo procurando os outros. Eu tenho que dar um jeito de cortar a busca. Então, por exemplo, eu poderia dizer: se eu sou a solução, eu retorno. Se qualquer uma das pessoas que queimou a partir de mim é a solução, então eu retorno também. Porque eu não queimo outras árvores a partir de mim. Se alguma dessas árvores retornar aqui que ela é solução, então eu também sou solução. Então eu não vou mais ficar chamando queimar para as outras árvores. Eu retorno também. Mas só em ela ser solução, ela já retorna. Tipo, ela não vai gerar esse queimar. Vai. Porque o que eu estou dizendo é assim, ó. Se eu sou o destino,
então eu retorno. Aí ele vai retornar e vai pra... Só que agora eu não vou mais mandar queimar as 4 árvores. Sim, tá na recursão, né? Exato. Eu só vou mandar queimar. Se por acaso essa árvore é solução, então, se por acaso alguma dessas árvores é solução, então eu não chamo mais as outras, eu retorno a recursão. Você não podia colocar algum parâmetro assim, botar tipo... não, podia colocar só assim, se o fim tiver pintado... Poderia ser só assim, ó. Se queimar, se queimar, então break. Não é verdade? Por exemplo, porque aí a gente não seria apenas queimar, seria procurar, né? Procurar. Se procurar retornou true, então é porque eu achei o cara. Se eu achei o cara, break. Aí ele sai voltando nos break tudinho. Não, mas aqui eu tenho que também, não é só o break, né? Eu tenho que também retornar aqui. É só colocar, tipo assim, ele só vai parar porque agora o procurar precisa... o procurar precisa de um booleano. Pode dizer se eu achei ou não achei. Ok? Porque eu posso encontrar e eu posso não encontrar. Ok? Se eu tô fora da matriz, então eu não encontrei. Diz. Pode colocar só um for que, tipo assim, ele não if, no caso, naquele ali onde ele vai ficar procurando para queimar, é só colocar um if para ver se o fim tá pintado. Se o fim tiver pintado... Não, isso daí é Gamb. Isso daí é Gamb. Claro. Porque você imagina que você vai ficar analisando a matriz para poder... Isso daí é Gamb. Entendeu? A ideia é fazer dentro da recursão. Mas, só pra gente... Se eu tô fora da matriz, eu não encontrei. Se eu não sou árvore, eu não encontrei. Se eu procurei, se isso daqui deu verdade, então é porque a árvore que eu... se eu sou... Aí eu tenho que testar aqui, né? Se par for igual a quem? A fim, então significa o quê? Que encontrei, né? Então eu poderia aqui dar um return true. Aí eu não ia ver nada. Posso fazer aqui até depois, né? Aí no caso, quando retornasse, ficar isso no outro, que não era igual a fim, que não era igual a fim. Se algum dos meus amigos que eu queimei achou, é porque eu sou caminho para poder chegar no destino. Então eu tenho que salvar isso daqui de alguma forma e retornar para poder pintar. Se eu fizer tudo, não tem graça para vocês. Eu tô dando aqui um monte de ideia, entendeu? Então aqui você tem que descobrir se o cara... Se algum dos caras que ele queimou é caminho. Porque se ele é caminho... Então eu tenho que fazer aqui. Se ele é caminho... Né? Se ele é caminho, então você pinta de uma cozinha e retorna true também. Se ele não é caminho, você pinta de outra cor. Vou dizer tudo não. Deixar aí pra vocês queimarem miolo aí. Deixa eu tirar isso aqui. Será que tá funcionando? Ok, fazer a chamada aqui. Daniel Alessio, Édio,
Emerson, Felipe, Ícaro, Jorge, Kevin, Kevin Malho, Lucas Brito, Matheus Silva, Micael Douglas, Presente. Natan, Presente. Paulo Miranda, Sting. Ei, tu te alui, mas pra tu não reprovar por falta de novo.